boa noite a todos. É uma alegria, como sempre, conversar sobre a doutrina espírita, né? E essa alegria ainda é redobrada justamente porque estou novamente nesta casa, depois de quase 2 anos, aqui que venho desde, acho que 2008, né? Trago aqui um pouco da doutrina, de forma que para todos nós, né, que buscamos o conhecimento, buscamos esse conhecimento de ordem espiritual que tanto eleva, que tanto enleva o espírito humano. Então, essa alegria, ela me parece estar compartilhada com todos os amigos, né? Aqui eu vejo muitos buscadores, muitos irmãos, né, que estão ansiosos, de alguma forma despertos para uma realidade que extrapola os limites da matéria. Então essa busca, ela é permanente, ela é incessante e ela não tem volta. A partir do momento que nós começamos a sentir todo o bem que esse conhecimento nos traz, todo o preenchimento de alma que ele nos proporciona, é um caminho que só tem ida cada vez mais longe, cada vez mais em direção ao infinito e à eternidade. Infinito e eternidade, esses que estão dentro de nós mesmos, né? Portanto, é um caminho, como diz o Espírito Miramês, se ele tem o seu início exteriormente, chega num determinado momento que ele converge para a intimidade de cada um de nós, do próprio buscador. Agradeço, antes de iniciarmos a direção da casa, por mais esse convite. Eu sei que o Edson não está aqui hoje, né? Ele me avisou que não estaria, né? Mas de qualquer forma, o prazer de conversar especificamente, né, sobre esse tema, ele é cada vez mais crescente. Meu reino não é deste mundo, né? Esse é um tema recorrente dentro da doutrina. Ele está logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há aqueles que eventualmente ainda não tenham lido esse capítulo lá no Evangelho, que o façam, e aqueles que já o leram, né, que retornem lá depois da palestra, que certamente encontrarão novas claridades, né? Assim é o estudo da doutrina espírita e o estudo do espiritualismo como um todo, né? Na medida em que nós vamos buscar, no segundo momento, o texto, ele já não é mais o mesmo. Até porque nós também já não somos mais o mesmo, né? Porque é um constante evoluir, um constante transformar-se. Aliás, Fernando Pessoa já dizia, né, que viver é ser outro. Olha que interessante, né? Viver é ser outro. Então, uma frase tão curta, mas tão cheia, tão repleta, tão profunda de significado, né? E nós que já estamos a caminho, no início ainda, claro, mas já estamos nesse caminho de buscador de uma porção maior de luz, nós sim já compreendemos aquilo que Fernando Pessoa disse com tão poucas palavras: viver é ser outro. Este tema, meu reino não é deste mundo, né, conforme já está ali de uma forma sucinta, resumida, o reino de Deus não se circunscreve a um espaço nem se limita no tempo. Antes, ele está na dimensão da consciência.
E aí nós poderíamos indagar, mas o que é consciência? Vamos deixar mais para frente. Quem sabe com uma exposição, cada um de nós possa ir formatando esse conceito, né, a respeito do que seja consciência. Já adianto que é muito mais profundo, ou muito mais profunda a compreensão do que seja consciência de ordem espiritual, do que meramente aquela consciência de vigília, né? Que geralmente, ou que comumente nós atribuímos como significado a esse termo. Portanto, consciência na dimensão espiritual tem muito mais a ver com percepção. E aí não depende de estarmos acordados. Propriamente sobre esse tema, meu reino não é deste mundo, por que será que Jesus informou para Pilatos, porque isso faz parte, né, de um diálogo entre Jesus e Pilatos, quando ele foi preso lá no Monte das Oliveiras, em Getsemane, e enfim, né, chegou o momento, na sequência, que ele foi entrevistado por Pilatos. Mas o que Pilatos tinha a ver com isso, se Pilatos nem era judeu? É que ele representava o Império Romano, e a pena, o apenamento capital, ou seja, a pena de morte, ela só poderia ser deferida por uma autoridade romana naquela época. Então, os judeus tinham o sinédrio, né? Mas eles não podiam condenar a morte. Eles não tinham essa autoridade. Precisava, portanto, da permissão, no caso ali, de Pilatos. Por isso que Jesus foi levado para Pilatos, né? E aí, no seu diálogo com Pilatos, depois nós vamos ver na íntegra, né, conforme está no Evangelho, mas no seu diálogo teve um momento em que ele afirma: meu reino não é deste mundo. Mas o que Jesus quis dizer exatamente com isso? Meu reino não é deste mundo, né? Vamos tentar entender, porque Jesus usou esse termo, ele vinha usando esse termo junto com os seus discípulos, justamente porque os judeus, eles aguardavam um libertador para eles. Todos nós conhecemos essa história no Antigo Testamento, iniciada por Moisés, aproximadamente 1250 anos antes, né, quando retirou o povo israelita, né, lá do Egito. E os profetas, né, que vieram, que constam todos lá no Antigo Testamento, muitos deles sinalizaram que no futuro viria um libertador deste povo, do povo de Israel, né? Então eles aguardavam esse libertador, mas a ideia que se fazia desse libertador era um libertador terreno, né? Era um rei que viria, que libertaria o povo do jugo daqueles que os oprimiam. Essa era a ideia mais forte, mais presente no seio daquele povo desde então. Um libertador, um rei que viesse e então promovesse para eles essa liberdade ou essa libertação. Tanto que isso estava tão presente que nem Jesus conseguiu fazer com que seus discípulos compreendessem o que era realmente o reino de Deus, quando Jesus ensinava a esses mesmos discípulos, porque eles tinham a ideia, né, aquilo ainda ecoava em suas mentes, no sentido que era algo mais terreno, algo que impusesse
né, o afastamento dos seus opressores, porque era um povo que vinha sendo, até então, fustigado por invasões e tudo mais, né, desde o Egito, aí depois teve os assírios, 700 anos antes, depois, em torno de 500 anos, os babilônios, enfim, né, depois chegaram os gregos e naquele momento lá estavam os romanos. Então, eles tinham essa ideia dessa libertação de ordem material. E foi justamente nesses termos em que Jesus se referia, né? Usando a denominação reino, né? Muito bem. Por isso que ele disse, meu reino, né? Porque o reino pressupõe um rei, e eles aguardavam esse rei, né? Mas Jesus complementa, não é deste mundo. E aí, os discípulos também não compreendiam. Ora, um reino e um rei que não é deste mundo, de que mundo seria? É o que nós estamos tentando entender até hoje. Até hoje, nós estamos, a humanidade como um todo, busca a real compreensão do que seja esse reino. E nós vamos descobrir que esse reino, ele nunca foi da forma como Jesus dizia, da forma como Jesus propunha, da forma como Jesus ensinava, e mais ainda, da forma como Jesus exemplificava, né? Nunca foi um reino exterior. Nunca foi um reino exterior. Por isso que ele está na dimensão da consciência. Mas vamos evoluindo, né? Feito esse preâmbulo, para que nós guardemos esse preâmbulo ali do lado, que nós já vamos retornar a ele. Eu trouxe aqui só para nós fazermos uma homenagem também, por que não, né? A esse tema, o tema da Casa Espírita, da palestra na Casa Espírita, porque talvez ainda muitos não compreendam a real importância, né, que há numa Casa Espírita, a real importância que há numa palestra, e aí compreende-se também os estudos que são realizados na própria Casa Espírita, né? Então nós temos a Casa Espírita, conforme a própria espiritualidade nos informa, através de vasta literatura, representa uma projeção material de uma instituição espiritual. Então a Casa Espírita, quando se forma aqui na matéria, ela é uma projeção de algo que já aconteceu no plano espiritual. E ela se materializa, né, na Casa Espírita, que nós chamamos de Casa Espírita, justamente para ser ali um centro de onde são veiculados todos esses informes trazidos pela espiritualidade. Então, nós somos um reflexo na matéria daquilo que há em realidade absoluta no plano do Espírito. Portanto, não é algo casuístico ou circunstancial. É algo perfeitamente programado por parte da espiritualidade. E nós que temos o privilégio de já termos nos defrontados com o ensinamento da doutrina, né, precisamos compreender isso, ou seja, a importância que é uma casa espírita como reflexo de um planejamento maior, cujas raízes estão na própria espiritualidade. E a palestra, ela funciona como um despertador. A palestra não tem por pretensão, né, nenhum palestrante tem essa pretensão, nenhum expositor, de ensinar algo a alguém. Até porque nada se ensina
mas tudo se aprende. Olha que interessante, né? O próprio ensinamento que os Espíritos nos trazem, né, depende de cada um de nós assimilar o conteúdo daquelas informações. Portanto, o ensinamento é da espiritualidade, mas o aprendizado é de cada um de nós. Percebamos, né, essa perspectiva. Porque se não houver deliberação íntima, se não houver perseverança íntima, o aprendizado não se realiza, nem que seja o maior dos mestres, como foi Jesus. Todos aprenderam que estavam ali, ao lado dele. Talvez nem os seus discípulos tenham aprendido perfeitamente. Nós estamos tentando aprender até hoje, não é? Portanto, o aprendizado, ele é próprio nosso. Nós, como buscadores, é que precisamos realizar esse aprendizado. E é interessante que o aprendizado de ordem espiritual, por ele extrapolar os limites da mera intelectualidade, ele é um aprendizado que precisa ser realizado, auto-realizado, senão ele não se configura em aprendizado. Nós precisamos ser o próprio aprendizado. Olha que interessante, parece muito filosófico, mas é a realidade espiritual. Porque não há como nós enganarmos a espiritualidade ou subtrairmos-nos, furtarmos-nos dos processos da evolução sem que realmente nós tenhamos internalizado, assimilado, realizado esse aprendizado próprio do caminho espiritual. Portanto, ele é um conhecimento que não fica apenas no nosso intelecto. Nós precisamos decantá-lo para o centro da vida, que é o coração espiritual. E isso só é feito com a vivência do aprendizado. Emmanuel explica muito bem isso quando ele vai resumidamente nos dizer o seguinte: não basta conhecer o Evangelho, não basta estudar o Evangelho, é preciso que cada um seja o próprio Evangelho. É diferente, não é? Assim como Jesus foi. Jesus foi o Evangelho. Ele não ficou prelacionando ou pregando de um púlpito o seu ensinamento. O seu ensinamento, ele decorreu da sua vivência. Da sua vivência. Ele exemplificava tudo quanto era ensinado. Esse é o verdadeiro ensinamento. E no caminho espiritual não há outra maneira de percorrer senão realizando em si mesmo o próprio ensinamento espiritual. Daí a responsabilidade que a doutrina espírita investe-nos a todos. Investe-nos a todos. O próprio Emmanuel nos diz que muitos irmãos, muitos companheiros se entusiasmam, se deslumbram com o fenômeno espírita, mas depois de um certo tempo, quando descobrem que a responsabilidade é dele próprio, se afastam. Se afastam. Né? A própria espiritualidade, de uma forma geral, nos informa que instruir-se é responsabilizar-se. Não há instrução espiritual sem
a porção de responsabilidade. Mas isso não é oneroso, isso não é peso, isso é prazeroso, isso compraz o espírito que já se esmera nesse universo de conhecimento, que é o espiritual. Isso é um comprazimento, é um preenchimento de alma, é um prazer. A filosofia espiritualista, não espírita, mas espiritualista, num âmbito ainda maior, vai dizer que isso, para o buscador que já está nesse estágio, tudo isso representa, a busca de Deus representa um dever-necessidade. Olha que interessante. Dever-necessidade. É isso que nós precisamos sentir. O prazer de buscar a Deus. Até porque o maior propósito da existência é justamente estabelecermos um relacionamento com o Criador. E o que separa, o que nos separa, o que separa o buscador de Deus não é a distância, é a vontade. Percebamos. Então a palestra na Casa Espírita é justamente para principiar em nós um despertamento. Assim, as palestras na Casa Espírita proporcionam um fraternal e impostergável convite à reflexão sobre a vida e o seu propósito divino. Ao ouvi-las, as palestras, todos vamos a pouco e pouco consolidando ensejos para a construção do próprio aprendizado, enriquecendo o patrimônio do espírito com conhecimento sobre a verdade que liberta. E não há, olha que interessante, não há maior consolo e segurança do que acender na própria alma o lume do saber, que a todos nos faz sentir e autorrealizar a força criadora e sustentadora do Senhor da vida, o amor, substância do universo. Só aí daria uma palestra, um seminário para nós conversarmos sobre esse texto. Mas fica aí para os amigos, né, lerem e depois com calma apreciarem, né, com mais vagar, tudo que está escrito aí. Falávamos do Evangelho, né, porque o caminho espiritual que Jesus nos trouxe, a sua boa nova, que é o Evangelho, né, que nós conhecemos, quando conhecemos intelectualmente, mas precisamos ainda realizar em nós esse ensinamento, foi o que levou André Luiz, né, no livro Mecanismos da Mediunidade, um livro publicado em 1960, lá no capítulo 26, é o último capítulo desse livro, Jesus e Mediunidade, é o título do capítulo. No final, no último parágrafo praticamente desse capítulo, cujo subtítulo é Evangelho e Mediunidade, André Luiz escreve essa beleza de texto a respeito do Evangelho, né, para todos nós. E ele diz assim que o Evangelho assim não é o livro, não é o livro de um povo apenas, se referindo aos judeus da época, né? Não é um livro de um povo apenas, porque mas o código de princípios morais do universo. E ele grafou exatamente assim, com letras maiúsculas: código de princípios morais do universo. Não é do planeta Terra. Não é do planeta Terra. É um código de princípio moral que vige, né, que tem vigência, que tem abrangência no universo, conforme André Luiz está nos dizendo. E que Jesus trouxe para nós, adaptado, né, gramaturado para a nossa compreensão, para a compreensão dos terrícolas, da humanidade terrena, que ainda estamos
despertamento ainda, poderíamos dizer, incipiente para as questões do Espírito. Então ele adaptou todo esse ensinamento para nós, para o tamanho da nossa compreensão, né? E ele continua dizendo, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Olha que interessante. O Evangelho é a carta de conduta, é o caminho para que a nossa consciência ascenda, evolua na direção da compreensão da imortalidade. Aliás, isso foi, segundo Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, 919A é um texto, uma resposta mais comprida, né, digamos assim, mas em algum momento ele vai dizer assim, que todo o esforço da espiritualidade para trazer para nós aquele conhecimento encartado no Livro dos Espíritos, todo o esforço deles então se resumiu para que nós compreendêssemos o futuro, que há um futuro como consequência do hoje. Então o esforço deles foi, segundo Santo Agostinho, nesse sentido, para que o homem terreno, né, homem como humanidade, compreenda que há um futuro como consequência do hoje. Ou seja, que a alma é imortal. Que nós prosseguimos numa jornada infinita. Todo o trabalho deles, vejamos, século XIX, consistiu nesse esforço de fazer com que nós compreendamos a nossa destinação dentro do seio do universo. Será que nós já compreendemos tudo isso? O Espírito Hamed vai dizer que na vida não há sorte, não há azar, só há consequência. Olha que profundo isso. Não é o mesmo mutatis mutandis, né? Ou seja, mudando o que precisa ser mudado, não é o mesmo que Santo Agostinho está dizendo na questão 919A? O esforço para que nós compreendamos, melhor dizendo, o futuro como consequência do hoje. E para a sabedoria maior, para a espiritualidade, né? No geral, o Evangelho é o caminho da evolução. Vejamos os horizontes que se abrem por detrás de cada palavra. Caminho da evolução indicada pelo Criador à criatura, constituindo em fonte íntima de libertação do Deus em nós. Fonte íntima de libertação do Deus em nós. Olha que profundo isso. Cada um de nós guarda uma divindade íntima, particular, singular. Ou melhor, cada um de nós é uma projeção da própria divindade. E agora, chegando ao núcleo do nosso tema, nesse diálogo, né, entre Jesus e Pilatos, naquele momento mais extremo da passagem de Jesus aqui na terra. Então, vamos só fazer uma breve leitura. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste?
ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas, olha algo muito significativo que está aqui, talvez nós passamos, assim, sem prestar devida atenção. Jesus continua falando: mas agora meu reino não é daqui. Por que ele usou esse advérbio, esse apóstolo ao seu tempo ali? Porque agora, poderia ter muito bem dito: mas meu reino não é daqui. Mas agora meu reino não é daqui. Talvez ele está pressagiando, ou melhor, talvez ele está até determinando que no futuro será. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Esse diálogo, da forma como está aí, ele só se encontra no Evangelho de João, que aliás é um evangelho totalmente diferente dos outros três, Lucas, Mateus e Marcos. Esses três outros, eles praticamente tiveram a mesma origem, a mesma fonte de informação. Por isso eles são semelhantes, são chamados de sinópticos, ou seja, que guardam semelhanças entre si. Mas o de João não. O Evangelho de João é totalmente diferente. Ele é muito mais profundo, ele é muito mais envolto de mistérios, Já começa lá no início, quando é dito que e o verbo se fez carne, E aí vai discorrendo, porque João era iniciado, Ele era um dos essênios. Muito interessante isso daí. Mas enfim, esse é o diálogo. Esse diálogo também, mais ampliado, ele se encontra, para quem quiser depois dar uma olhada, ele se encontra no Evangelho Apócrifo, um evangelho que não foi considerado pela igreja, enfim, no Evangelho de Nicodemos. O Evangelho de Nicodemos traz esse diálogo de forma muito mais extensa, assim, para nós que somos buscadores, que somos estudiosos de espiritualidade, e sei que todos somos, é interessante dar uma olhada nesse Evangelho Apócrifo de Nicodemos, onde nós vamos encontrar esse diálogo estabelecido entre Pilatos e Jesus de uma forma mais ampla, com muito mais detalhes. Até porque esse diálogo, quando ele prossegue, ali não está, mas Jesus está dizendo lá que ele veio trazer a verdade, Ele fala da verdade ali. E aí no fim, Pilatos termina dizendo para ele: mas o que é a verdade? Pilatos pergunta, depois sai. Acaba aí o diálogo, parece que acaba. É que o evangelista acabou o texto aí. Mas se nós buscarmos, por exemplo, no apócrifo de Tomé, aliás eu até trouxe, acho que eu trouxe depois aí. Jesus vai dizer, porque ele perguntado o que é verdade, e aí Jesus diz: a verdade vem ou provém do céu, querendo dizer muito com isso. Então é muito interessante esses aspectos mais profundos, dos ensinamentos de Jesus. Bem, 2000 anos escoados desde o divino ensinamento para que o homem buscasse primeiramente o reino de Deus, e no entanto a humanidade dormente, adormecida, ainda não realizou em seu seio essa verdade revelada incondicionalmente pelo amigo sublime. Não obstante, os benefícios imorredouros desse reino, quais sejam a paz
e a felicidade plenas, permanece o homem de ontem e de hoje sob o império das buscas eminentemente materiais e efêmeras. Urge, é necessário, pois, a ele, homem, apurar os ouvidos e ouvir o afável chamamento do Mestre Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É claro que Jesus, quando está dizendo isso, buscai primeiramente o reino de Deus, ele não está dizendo para que nós desprezássemos a matéria, a vida na matéria, como se ela não tivesse importância. Aliás, um segmento ou uma linha de pensamento desde os primeiros cristãos foi nesse sentido, que era para deixarmos as coisas do mundo, porque não tinham valor, e para que houvesse uma dedicação total às questões de Deus. E com isso desvirtuou-se o ensinamento de Jesus. Tanto que na Idade Média havia os flagícios, ou seja, as pessoas praticamente se automutilavam, como que a dizer para Deus, estou desprezando o corpo físico e toda a questão material para buscar o seu reino. Mas não é isso, não é isso. E me lembrei aqui, Alexandre é um instrutor da mais alta espiritualidade. No livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, um livro escrito no ano de 1954, publicado inicialmente, ele vai dizer o seguinte, a propósito da realização espiritual, como centro. Ele vai dizer assim, que nós precisamos, primeiramente, para as questões de ordem espiritual, que podem se refletir na questão material, ele diz assim, que em tudo há necessidade do ambiente. O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos preparar interiormente um ambiente para essas questões mais sublimes. Sem esse ambiente, não há como essas questões sublimes se refletirem em nós e a partir de nós. E nesse sentido ele diz mais ainda, olhando por um aspecto mais denso da existência, mesmo os percalços da vida, mesmo os percalços, por exemplo, uma enfermidade, não ocorrem, esses percalços, não ocorrem sem um prévio ambiente criado por nós. Olha que interessante para nós pensarmos a respeito. Tudo tem origem no ambiente mental, no ambiente emocional que nós criamos, para que algo ali possa ser instalado, seja nobre, seja não tão nobre. Mesmo não tão nobre, no fundo, em última instância, também é nobre. Porque o mal não existe. Mas como não existe o mal? O mal não existe. O mal está a serviço do bem. A própria espiritualidade nos informa dessa maneira. O mal, como a contrapartida, como o oposto do bem, é porque nós vivemos num mundo de dualidade. A faixa evolutiva da humanidade, do mundo que nós vivemos, da Terra, ela exige essa dualidade. O nosso aprendizado passa por essa dualidade. Sem essa dualidade, nós não aprenderíamos. Daí os opostos, o bem e o mal, a noite e o dia, não é? A dor e a alegria. Nós precisamos experimentar essa dualidade.
E aí a espiritualidade vem e nos ensina também com a profundez necessária para que nós aprendamos. Ela vai dizer que o mal, ele é necessário. E complementa, olha que beleza. O mal é necessário como possibilidade, não como realidade. Ou seja, não precisamos realizar o mal para evoluir. É preciso que nós saibamos da sua existência. Mas não precisamos realizá-la. Por quê? Porque eu preciso saber do mal para entender o bem. Porque essas dualidades, aí já entramos numa outra esfera, são de mesma natureza, apenas diferentes em graus. Mas aí já é uma outra questão. E que os opostos ainda se reconciliam. Mas enfim, né? E aí temos um outro mestre da espiritualidade também, nesse sentido, na mesma linha de pensamento de Alexandre, que aliás, desses todos os mestres, né? Que é justamente Eusébio. Ele está no livro Libertação, também de André Luiz, um livro de 1949, e ele vai dizer, né, a propósito do reino de Deus, ele vai dizer assim: buscar a evolução, ou buscar o céu, desprezando a terra, é obra de insensatez. Olha que interessante. Buscar o céu, desprezando a terra, é obra de insensatez. Justamente para dizer que o caminho da matéria não só é necessário, como é fundamental para espíritos que evolucionam para a eternidade, mas que ainda se encontram numa faixa de densidade como a nossa. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, como Jesus estava dizendo, o reino de Deus, não é desprezar a terra, ou desprezar a matéria, mas é compreendê-la como instrumento do Espírito, compreendê-la como meio para uma finalidade maior. Aí sim é o reino dos céus, ou o mundo espiritual. Olha que interessante, né? Por isso que Eusébio diz para nós: buscar o céu desprezando a terra é obra de insensatez. Mas o que é o reino dos céus? Né? Nós poderíamos nos perguntar: onde está esse reino? Quando virá esse reino? Que horas são, por gentileza? Eu estou conseguindo. 20h54. Já? Então vai acabar o mundo agora. Pois é. Mas só para nós termos uma ideia, o que é o reino dos céus? Né? O que é? E aí nós temos muitas explicações a respeito, claro, né? Muitas explicações. Isso aqui é uma dessas explicações que tem a ver com o que nós estamos hoje expondo aqui. Tem a ver com a doutrina, a divindade em ou de cada ser. Ou seja, é a percepção, a realização e a manifestação. Então, o que é o reino dos céus? Ele é uma questão de percepção. Ele não está fora, nós já vimos. Não é esse reino que Jesus dizia, né? O reino dele é um reino interior, é uma dimensão espiritual. Passa pelo autoconhecimento, passa pela autorrealização como espírito imortal. E é necessário nesse primeiro momento reconhecer-se como espírito imortal, sujeito ou sujeitos à lei natural, à lei de Deus, que evolucionam
todas as criaturas presentes na existência. Existência é a manifestação divina. Existência é a criação como um todo. Existência vem de existere, ou seja, sair de. A existência é o plano da manifestação divina. Mas se é sair de, é sair de onde? Sair da mente do Criador. Da mente do Criador. Deus cria com a mente, se poderíamos dizer assim, né? Toda a criação é mental. E nós, como deuses, pequenos deuses que somos, em miniatura, em potência, nós estamos também aprendendo a criar com a mente. E de forma responsável. Né? Nós somos também co-criadores. Isso está lá, muito claro, no Livro dos Espíritos, questão 132. Estamos aqui para evoluir, para buscar o aperfeiçoamento, mas ao mesmo tempo contribuir com o Criador dentro da criação. Co-criar com o próprio Criador. E para isso nós estamos aprendendo. E uma das criações que nós já realizamos são as criações mentais, as criações emocionais. E aí poderíamos indagar, será que essas nossas criações estão compatíveis com o plano da evolução divina? Qual é a qualidade daquilo que estamos criando? Lembrando que somos responsáveis por tudo quanto criamos. Onde está então o reino de Deus? Na consciência, né? A partir do momento que eu tenho a percepção, né, de que representa uma projeção, que cada um de nós representa uma projeção do Criador. O Livro dos Espíritos vai dizer que nós somos uma faísca, uma chispa, né, uma fagulha do Criador. Outros segmentos espirituais vão dizer que somos uma projeção do Criador. Então nós somos divinos em essência, cada um de nós. Cada um de nós guarda em si a própria divindade. A própria divindade. E estamos crescendo dentro da percepção, da compreensão do que seja essa divindade. Para que as nossas criações sejam cada vez mais qualificadas. Então essa percepção, né, trazer e depois realizar em nós essa compreensão, sermos de fato uma extensão, uma projeção dessa divindade e manifestar essa divindade em cada ato que nós realizamos, em cada pensamento, em cada sentimento, realizarmos, manifestarmos essa divindade, sacralizando cada instante da nossa existência. E onde está tudo isso? Na consciência. A consciência. Lembrando que nós somos uma projeção do Criador. E a consciência, uma explicação maravilhosa do que seja consciência é dada pelo irmão José, no Espírito. Ele vai dizer que a consciência, por assim dizer, é a presença do Criador na criatura. A consciência é a presença do Criador na criatura. Qual é o grau de percepção que eu tenho dessa verdade? De que o Criador está na intimidade de cada um de nós. Qual é o grau dessa percepção? Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que o Criador está em mim, que o reino de Deus está em mim como está em cada um de nós, isso é consciência, isso é percepção, é crescimento
de consciência, crescimento consciencial, expansão de consciência. Olha que interessante, né? Qual é o grau de percepção que eu tenho do Criador em mim mesmo? E conforme maior seja esse grau, maior é a manifestação divina dessa própria, do próprio Criador que reside e se domicilia desde sempre em cada um de nós. E o trabalho nosso é remover todas as camadas que impedem que essa luz se expanda, se irradie de dentro para fora, iluminando não só os nossos caminhos, como de tantos que estejam ao nosso derredor. E quando virá esse reino de Deus? Aliás, é perguntado isso, né, para Jesus. E ele diz assim que o reino já está entre vós. Já está. Nunca não esteve, ou seja, nunca deixou de estar. É só uma questão de percepção. E é o estudo. É a busca do conhecimento. É isso que todos nós estamos fazendo aqui, que leva a essa percepção. E nos conduz a compreendermos que o reino já está, né, em cada um de nós. Essa dimensão do divino já está em cada um de nós. Enquanto nós não percebermos isso, nós viveremos ainda numa dimensão mais densa, né? Numa dimensão mais materializada. E aí, com todos os percalços que nós temos, que enfrentamos, que o problema não consiste nos percalços, mas na compreensão que eu tenho, que eu extraio de cada um desses percalços. Bem, vamos terminar. Vamos aqui. Portanto, né, se pudéssemos encerrar de uma forma que homenageássemos essa divindade, né, nós poderíamos dizer então que esse maravilhoso ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus, ele não é conceitual. Não vou compreender intelectualmente. Ele é experiência autorrealizada. Experiência autorrealizada. É, portanto, consciência. Consciência. O reino de Deus é consciência, é percepção. Até porque essa mesma espiritualidade vai nos informar o seguinte, que só há experiência se houver consciência. Só há experiência se houver consciência. Ou seja, se não houver a assimilação do propósito daquela experiência, a autorrealização do propósito ou da lição que aquela experiência deseja passar, se não houver essa assimilação, não há consciência dela, não há percepção dela. Portanto, ela é uma experiência como um fato normal e que deve se repetir numa outra oportunidade. Mas a partir do momento em que se extrai toda a divina lição que cada uma das experiências nos proporcionam, ela se torna consciência, ela se torna patrimônio do conhecimento daquele espírito, né? É nesse sentido. Quero agradecer a todos, né, pela atenção, pela paciência. O tema é longo, né? Poderíamos ainda explanar outras perspectivas maravilhosas também a respeito desse texto, mas fica para uma outra oportunidade. Obrigado a todos.